Boa noite. CUT, MST, MTST, UNE. Esqueça todas essas legendas dos principais movimentos sociais do país e considere agora um novo protagonista no cenário político brasileiro, o movimento estudantil secundarista. O maior exemplo da capacidade de mobilização e força desse segmento está em São Paulo, com a campanha de ocupação das escolas. A mais recente delas pedia uma CPI para investigar o desvio de recursos destinados à merenda escolar na rede pública estadual. Nós temos 3 convidados aqui no Opinião Pernambuco que vão discutir e analisar não só o movimento estudantil secundarista, mas também a militância juvenil de um modo geral. São eles Paola Xavier, militante do movimento estudantil, o jornalista Marcelo Mário de Mello e também o jornalista com formação em sociologia, Lula Pinto. Boa noite. Boa noite. Grata por terem vindo hoje aqui ao Opinião Pernambuco. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, para a gente contextualizar o momento em que esse movimento dos estudantes em São Paulo emerge, essa é a primeira questão, e a segunda, se ele já está se capilarizando ou se há aí uma tendência de capilarização desse movimento secundarista com a força que ele tem em São Paulo. Quem começa? Bom, eu acho que as primeiras ocupações, né, do movimento estudantil secundarista começam em 2015. Dentro do movimento estudantil, a gente faz muito uma avaliação de que elas são uma mobilização meio que filha dos movimentos que iniciaram em 2013. Que é aquele movimento de rua. Isso, aquele movimento de rua que a gente sai em primeiro momento pedindo porque ocorreu o aumento das passagens, né? Então a gente vai nesse primeiro momento, mobiliza os estudantes para saírem às ruas e depois a mobilização ela começa a sair em outros rumos, né? A angariar vários setores da população. E a partir daí a gente vem mais na sociedade com os estudantes trazendo a perspectiva de participar. Tem uma crise institucional muito grande de não escutar o que os jovens têm a dizer e os jovens sempre querendo aquele espaço de participação, de dizer qual é a sua opinião e o que ele quer na sociedade. E aí aparece, a partir de 2015, né, do ano passado, essa reação contra aquela reforma que estavam querendo fazer nas escolas em São Paulo, que começa com a ocupação, que é uma... Isso foi no ano passado. Foi no ano passado. É o movimento anterior a esse que tá... da CPI, para a investigação do desvio de recursos na merenda escolar. Isso é porque ele meio que se manteve, né? Começou em 2015, foi muito ativa a questão das ocupações nas escolas em São Paulo. Começou com uma escola e foi passando para várias, e foram várias escolas ocupadas. E aí, de repente, a gente vem nesse ano, a partir do momento que a Alckmin recua e fala que vai suspender a reforma educacional, as mobilizações elas não param, elas continuam, permanecem, e aí vem a questão da CPI, da merenda escolar. E como tu tinhas falado antes, essa é uma reação, essa ocupação às escolas, ela veio meio que tendenciando outras ocupações pelo restante do país. No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, a gente vê outras ocupações também nas escolas e essa ativação do movimento secundarista. Para além das escolas, a gente teve agora a ocupação nas sedes do MINC, né? Isso. Com a extinção do Ministério da Cultura. Eu tenho a impressão que essa ocupação nas sedes do MINC foi inspirada no movimento dos secundaristas de São Paulo. O contexto disso tudo? Olha, acho que a ocupação tem sido uma forma de luta que vem sendo utilizada. Inclusive, houve aquela ocupação na USP, em São Paulo, né? Alguns anos atrás. Né? Houve a ocupação, nós tivemos aqui do Estelita. Entende? A ocupação é uma nova forma de luta. O MST já fazia ocupações, né? Já tem esse aprendizado com o MST. Então, a gente tem que considerar isso. Agora, eu chamo a atenção para um aspecto, inclusive eu pergunto a vocês até que ponto os diretórios estudantis estão envolvidos nisso, ou se essa movimentação vem independentemente de ser nucleada por entidades estudantis.
Inclusive, eu não sei como é que está essa relação entre essa movimentação de massa e as entidades estudantis. Como é que está? Como é que se dá essa relação? Era uma pergunta que eu queria, inclusive, fazer para vocês. Além dessa, se é uma organização horizontalizada. Talvez isso vá ao encontro do que você está falando. Se nasce de órgãos representativos da classe estudantil ou se é uma organização mais espontânea, mais horizontalizada. Eu tenho a impressão que isso tem um pouco a ver ainda com a questão do contexto. Porque eu, pelo menos, vejo o contexto composto por uma crise muito grande da política representativa, né? O contexto largo tem a ver com uma dificuldade muito grande de uma parcela muito ampla da sociedade não se ver representada. Do ponto de vista dessa população, dessa faixa juvenil, existe uma dificuldade muito grande de diálogo. Então, o que a gente vê nas escolas de São Paulo, mas em outras bandeiras também que estão sendo puxadas, que são puxadas por um público muito jovem, é uma tentativa de resolver a coisa, de colocar a opinião, de se fazer ver, se fazer valer. E a gente vê isso em diversas bandeiras que estão sendo puxadas por uma população jovem. A legalização da maconha, ocupações de espaços públicos, a questão das escolas. Existe uma diversidade muito grande de bandeiras que estão sendo puxadas por essa população, por essa faixa, que tem uma dificuldade muito grande de entender e de se relacionar com a política representativa que está definitivamente num processo de crise muito agudo. Organização horizontal, Paola, como é que funciona? Nessas movimentações que se iniciaram, a gente percebe que foi mais na questão do espontaneísmo. Mas as entidades estudantis, elas também chegaram junto nesse espaço. Você vê que a UBS, a União dos Estudantes Secundaristas, ela também participou dessas questões, também estava junto, mas é porque eu acho que isso veio dentro do cenário nacional. A gente passa por um momento de crise de representatividade e é um cenário, uma perspectiva diferente da militância de outras épocas, por exemplo. Quando você tem, muitos estudantes são jovens organizados em partidos e hoje não. Hoje a gente tem uma perspectiva muito mais de afastamento dos estudantes dessa questão da organização partidária. E a gente sabe que não é bem por aí a saída para as soluções do nosso modelo do país, do nosso sistema político. Mas a gente traz essa perspectiva. O jovem hoje ele tem essa questão da falta de representação e muitas vezes também tem um pouco de distanciamento das entidades por causa disso, porque as entidades têm muitos jovens que são organizados, que são partidarizados, né? Então, eu acho que vem desse espontaneísmo no qual ele agrega todos esses tipos da juventude, tanto a juventude que não se organiza, como também a juventude organizada. Mas não é encabeçada pelas entidades. Eu acho que é, inclusive, uma forma de chamar as entidades para chegar e falar, olha, entidades estudantis, os estudantes eles querem participar da política e existe um distanciamento muito, muito grande entre as entidades e os estudantes de fato. A gente quer participação, a gente quer que essas entidades também estejam representando a gente. E não somente estudantes, né, Paulo? Mas, por exemplo, tem a emergência de um protagonismo novo, feminista, que está em andamento, que não é necessariamente formado por estudantes, mas certamente por pessoas jovens, por mulheres jovens, né? Sim. Então, esse é um exemplo muito claro assim, de que esse protagonismo, essa busca por um exercício da política está para além da faixa de estudantes, o que é muito positivo, porque a gente talvez esteja vendo uma recomposição, um realinhamento dos futuros protagonistas da política. Daqui a 20 anos, essa população que está se formando dessa forma, está no processo de formação política, vão ser os protagonistas da política. Agora, eu quero pegar aqui uma expressão sua, Paola, e vou passar a palavra para Marcelo. Você fala que é uma militância diferente da militância de outras épocas. A sua militância política começa no movimento estudantil secundarista. Como era e como é? Veja bem, o que havia na minha época, havia um peso muito grande partidário na época, né? Por exemplo, no movimento estudantil, por exemplo, tinha o Partido Comunista que tinha um certo peso. Você, para ser de esquerda naquele tempo e atuar organizadamente, ou você era comunista ou era... Aí, somente depois que foi que surgiu a Ação Popular. Mas no movimento secundarista, por exemplo,
a Ação Popular não tinha nenhuma influência antes de 64. Tinha, por exemplo, no ginásio pernambucano, para dar um exemplo, eu entrei na base comunista do ginásio pernambucano em 1961, tinha 25 jovens comunistas. Tinha o Partido Comunista organizado lá. Só tinha o Partido Comunista como partido de esquerda aqui naquela época, organizado no movimento estudantil. Aí tinha a Juventude Estudantil Católica com posição de centro-direita, que na medida que as encíclicas papais vão avançando, eles vão avançando para a posição de centro e centro-esquerda. Aí depois surge a JUC, Juventude Universitária Católica, e surge a JEC. Mas a JEC passa muito tempo influenciada pela direita ainda. Ela só se esquerdiza, mas já depois do golpe. Então havia essa coisa muito vinculada a uma direção política. Uhum. A luta dos estudantes, por exemplo, na década de 50, umas 2 gerações atrás da minha, pelo abatimento de 50% em carteira de estudantes, espetáculo de diversão, foi uma luta de massa gigantesca, pegou todo estudantado, principalmente os cursos noturnos. Havia uma entidade estudantil nas mãos da direita e havia o Clube dos Estudantes Secundários de Pernambuco como entidade civil. Esse clube ganhou uma autoridade tão grande, foi que liderou a vitória, que terminou se transformando em centros de estudantes secundários de Pernambuco, distribuindo carteira, tudo, o CESP, a partir de uma articulação de base, mas tinha um direcionamento de partido político. Pois é, aí veja, não é o caso atual. Não é o caso atual. A gente não percebe esse vínculo com partidos políticos e, no entanto, são movimentos, aí vou pegar 2 exemplos, vou pegar o próprio movimento do Ocupa Estelita, vou pegar o movimento dos secundaristas de São Paulo. São 2 movimentos muito politizados, mas sem essa ligação direta com partidos políticos. Aí eu quero entender um pouco, pelo depoimento de vocês, como é que se dá essa politização potente, no caso desses 2 movimentos, sem esses vínculos partidários. Eu acho que uma forma de entender é pensar essas ações coletivas, todas elas são ações coletivas, né, como atratores de demandas muito variadas. Eu penso isso falando mais especificamente do Ocupa Estelita. O Ocupa Estelita acabou se transformando num atrator, numa forma de expressão de problemas de comerciantes, de moradia, do movimento LGBT, das políticas públicas. Existe um conjunto de coisas que estão sem solução nas cidades, que acabam sendo atraídas por essas mobilizações. Isso a gente vê de forma muito clara em várias ocupações. São vários problemas que orbitam essa população jovem, sobretudo, que passa a inverter essa ideia de que os jovens não se envolvem com política, não se interessam por política, passam a contradizer esse senso comum e passam a querer resolver, passam a querer se representar de alguma forma naquele gancho. O movimento, aquela ocasião, aquela ação coletiva acaba se transformando num gancho para essas outras bandeiras e outros problemas que o poder público não conseguiu resolver ainda. Pelo menos é um entendimento que eu tenho. Marcelo. Eu acho que isso é um alerta para os partidos políticos. É um alerta para os partidos políticos. Os partidos políticos estão distanciados da juventude. Isso é um alerta. Para mim, a potência que há aí são em articulações políticas. Você faz articulações em função de movimentos específicos e necessariamente não tem que criar uma entidade. Então, existe uma série de explosões de mobilização que os partidos políticos vão pegar carona depois. Entendeu? Inclusive, se os partidos políticos entram para contribuir, nada contra. Entendeu? Agora, é lamentável que os partidos políticos não estejam analisando e prevendo isso. Analisando. Então, eu acho que isso é um alerta para os partidos políticos. E eu digo com muita propriedade, porque eu sou a favor da representação eleitoral dos 100 partidos. Para mim, pluripartidarismo, pluralismo não é sinônimo de pluripartidarismo. Eu defendo partidos e o direito de candidatos e eleições dos 100 partidos. Não me digam que a população é partidarizada, que não é. Então, acho que deveria ter representação dos partidos e dos 100 partidos. O povo ia escolher. Concordo. Eu já tenho uma visão diferente. Eu acredito que esse cenário todo demonstra que está ocorrendo um enfraquecimento dos partidos políticos. Os partidos políticos eles estão enfraquecidos principalmente dentro do nosso sistema político, que faz com que os nossos representantes eles estejam cada vez mais distanciados dos representados, não é?
por causa de toda uma questão do financiamento de campanha e diversas outras questões que fazem com que os representantes não tenham mais vínculos com os representados, mas sim com quem está financiando sua campanha, por exemplo. Mas a questão, para mim, é que o sistema político ele precisa do fortalecimento dos partidos. Hoje o partido político ele está enfraquecido, a gente não consegue muito bem destrinchar qual é a ideologia de cada partido, sabe? As pessoas não sabem quantas legendas a gente tem hoje no nosso país. A gente tem para mais de 30 legendas, a gente não sabe identificar e conseguir diferenciar o que uma legenda quer dizer em relação à outra. É de esquerda, é de direita, não sei dizer. Uma hora sim, outra hora não. Está atendendo os interesses de quem? Então, eu acredito que a saída para a gente é fazer com que o fortalecimento desses partidos possa ser visto na sociedade. A sociedade possa se ver novamente representada, que eu possa novamente me juntar com pessoas que pensam parecido comigo, que defendem minhas concepções políticas e votar nessas concepções políticas para que elas sejam colocadas em prática, que elas atendam aos interesses do representado que votou naquele representante. E assim, a gente tem muito esse distanciamento e eu acho que é muito reflexo do que está acontecendo, né? Essas organizações que vêm hoje, que muitas vezes os partidos políticos estão de fora e eles chegam depois, eles estão meio que atrasados em relação à organização da sociedade, às pautas que a gente quer levar. Você fala que eles chegam depois, as bandeiras que são levantadas por assim, segmentos da sociedade? A atividade em si da sociedade, ela está vindo de uma forma muito espontânea, ela está vindo reativa ao descontentamento. Deixa eu te interromper, porque eu vou ter que chamar um intervalo. Nosso intervalo é curtinho, você sabe disso, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a militância juvenil. Até já. Estamos de volta. Militância juvenil é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Paola Xavier, militante do movimento estudantil, o jornalista Marcelo Mário de Mello e também o jornalista com formação em sociologia, Lula Pinto. Olha só, a gente falou no bloco anterior, a gente começou falando do movimento secundarista lá dos estudantes de São Paulo. Você citou o movimento das ruas ali em 2013, depois citou a mobilização durante aquele projeto do governador Alckmin de reorganização das escolas e depois a gente falou também da merenda escolar. A gente tem um VTzinho, é bem curtinho, mas que mostra um pronunciamento, aí, um manifesto dos estudantes secundaristas ainda naquele momento do projeto de Alckmin para reorganizar as escolas de São Paulo. Eu vou pedir para a gente assistir, para ilustrar e depois a gente retoma essa conversa. Os estudantes da rede pública estadual estão lutando desde o dia 6 de outubro contra a reorganização escolar proposta pelo governo do estado de São Paulo. Mesmo com diversas manifestações que pararam a cidade e cobrando a Secretaria da Educação e as diretorias de ensino de todo o estado, nós não fomos ouvidos. E por isso decidimos ocupar as escolas. E ocuparam. E foi um movimento vitorioso e o governo Alckmin teve que desistir do projeto que ele propunha de reorganização e que implica aí, se não me falha a memória, num fechamento de cerca de 90 escolas e mexer com mais de 300 mil estudantes. Eu queria pedir agora para vocês para que analisassem a força desse movimento, porque a impressão que a gente tem vendo de fora é que ele tem a força de um trator. Enfrentou uma polícia extremamente hostil em São Paulo, resistiu tempo suficiente para que o governo entendesse que era impossível aplicar aquele projeto por conta da resistência dos estudantes. Como entender essa força? Olha, primeiro, era uma coisa muito sentida, era a medida que o governo assumiu, violentava evidentemente a situação real daquela massa estudantil toda. Não era uma palavra de ordem tirada da cabeça de dirigentes, etc. Uma coisa meio artificial, uma coisa realmente sentida. E essa é a base de uma mobilização popular autêntica. Uhum. Então, isso foi que deu a substância ao movimento, entendeu?
o grau de indignação era muito forte, muito espontâneo. Então, isso favoreceu muito, entende? E isso é que eu acho que é um modelo para outros segmentos da população. Porque muitas vezes é aquela coisa de você ditar a palavra de ordem. Muitas vezes lideranças sindicais e de outros segmentos fazem aquelas mobilizações que só envolvem a militância. Você faz plantões de militância, que eu digo, a gente olhando para nós, entende? Mas, e aí não, você for às bases, for a estudantada mesmo, entende? Que foi lá, então, pegou toda a massa estudantil. Então, um movimento muito substancioso. Isso é o segredo é esse, é que era real, era substancial, foi isso que deu força ao movimento. Ô, Paulo, a gente pode dizer que o movimento dos estudantes secundaristas hoje, ele tem um protagonismo mais forte, mais acentuado do que a mobilização dos estudantes universitários? Eu acredito que eles estão mais fortalecidos. Eu acho que eles estão mostrando, como você falou mesmo, uma força muito grande. E essa força, essa indignação que eles estão trazendo, não é uma coisa que está restrita aos estudantes. Vocês podem ver que nessas mobilizações a gente vê a família dos estudantes, a gente vê a sociedade que está apoiando a causa deles. Então, assim, é um momento em que a mobilização, ela de fato dialoga com as ânsias da sociedade. E o que o movimento que é dos estudantes universitários, às vezes muito falha, é que a gente não consegue dialogar para fora da gente. Às vezes fica um diálogo muito entre os estudantes da universidade e a gente não consegue fazer com que esse diálogo ele se passe para a sociedade. Então, assim, é nesse momento em que os estudantes secundaristas estão tendo um protagonismo muito maior em relação ao cenário nacional, de poder dizer que eles estão tendo mais força, mais capilaridade, que eles estão de fato tocando os estudantes. E aquele negócio, a força vem muito também da questão da juventude. A juventude, ela mostra que quando ela está indignada, quando ela tem uma pauta forte, ela consegue se unir e consegue fazer com que a sociedade sinta que é, sim, um setor da sociedade que está ali para falar, está para participar e tem muita força. E tem uma questão também que eu vejo assim, que as cidades são o locus onde grandes problemas estão emergindo de forma... Os nossos grandes problemas, eles se dirigem, eles acontecem na cidade, né? Então, você ocupar a cidade, você chamar a atenção para os pontos da cidade, você atrapalhar a cidade em alguma medida, é uma estratégia que chama a atenção para uma política real, que não é a política da bolha, das bolhas de interação, as bolhas afetivas, as interações que ficam só ali, né? Que o Facebook talvez seja a maior representação disso. Mas sair, furar bolhas e fazer a política nas ruas, isso é muito potente, sempre foi e vai ser sempre potente. Então eu vou convidar vocês para a gente assistir um clipe, que é o clipe Ocupar e Resistir, que fala exatamente aí dessa mobilização, dessa rapaziada aí secundarista, em São Paulo principalmente, que eu acho que é muito ilustrativo de tudo isso. Vamos assistir o clipe e depois a gente conversa. Salve, família. Secundarista na voz. Vai segurando. De São Paulo pro mundo. A rua é nossa. Você tem sede do quê? Eu quero outra escola. Mexe com quem tá quieto. Acordei, olhei pro lado, vi manifestação. E do outro lado vi uma pá de ocupação. Enquanto uns gritavam felizes, é campeão, outros apanhavam e lutavam pela educação. Política desinteressante, causada pela corrupção. Estigma, digna, indignação. Qual seria o tema do debate em questão? Gol da Alemanha ou senador no mensalão? Suor, cansaço, causado pela exaustão. Fome e morte, causada pela ambição. Enquanto nas ruas o que se vê é opressão, auto-opressão e na mídia alienação. E quem será o culpado em questão? Aquele que é eleito ou aquele que vota na eleição? Direita, tropa de choque, em cima o governo fascista. Esquerda, argumentação, embaixo secundarista. Direita, tropa de choque, em cima o governo fascista. Esquerda, argumentação, embaixo secundarista. Ocupar e resistir, ocupar e resistir.
Chile ou Chile virou Brasil. Memorável, luta consciente e coincidentemente incrível. E é difícil e dói saber e descobrir que a única coisa que cresce mais do que a inflação é o genocídio. Só pra deixar bem claro, irmão, não tem arrego. Você fecha a minha escola e eu tiro o seu sossego. Salve família, a rua é nossa. Clipe como esse já é uma reverberação da força do movimento, né? E nós temos um precedente histórico disso, a partir de Castro Alves. Das manifestações pelo abolicionismo, a cavalaria acabou com o comício. Aí Castro Alves, no improviso, termina o poema dizendo assim: a lei sustenta o popular direito, nós sustentamos o direito em pé. Quer dizer, essa é a ideia da ocupação. Castro Alves coloca isso, é a vigilância civil. Nós sustentamos o direito em pé, né? E é uma disposição para o enfrentamento também, né? Também. Uma disposição para o enfrentamento, que é uma enorme pauta que existe no Brasil de não enfrentar os nossos problemas que estão guardados. A questão do escravismo, a questão da reforma urbana, são várias questões que não foram enfrentadas. E essa disposição que a gente vê no clipe, essa disposição de ocupar e resistir e conquistar e progredir, não sei o que, são disposições para o enfrentamento que uma certa geração não conseguiu e as gerações anteriores não conseguiram resolver. Nós temos problemas que estão guardados. Talvez seja uma disposição nesse sentido. Uma diferença que eu cito entre a juventude atual e a anterior é que antes, a década de 60, até meados da década de 60, o diretório estudantil centralizava toda a atenção da juventude. Você tinha o debate cultural do diretório, o cinema do diretório, o clube de cinema, o teatro, tudo rolava em torno dessa entidade, diretório estudantil. Não existe mais isso. Começaram a surgir grupos culturais e surgiu a questão das redes sociais, da internet, etc. Então, tem grupos de teatro, tem pessoas que trabalham em grupos ligados ao meio ambiente, a questões ligadas à identidade sexual. Há uma certa fragmentação, a pauta democrática se alargou. Capilarizou, né? Entende? E a juventude não está mobilizada essencialmente em torno do diretório estudantil. Então tem que ser repensada essa instituição. E acho que os partidos políticos, eu não estou falando dos da direita, estou falando dos de esquerda. Entende? Esquerda eu nem considero da direita. Entende? Eles não conseguiram sintonizar com essa nova redistribuição organizacional da juventude e comunicativa. Essa nova realidade comunicativa e organizacional da juventude. A pessoa não conseguiu ainda isso. Eu fiquei abismado quando descobri que na Universidade Católica passaram anos e anos e anos sem existir diretório estudantil de jornalismo, porque não havia interesse para criá-lo. E teria que ter uma baixa-assinada de 20% para ter um diretório. Então, é difícil conseguir esses 20%, aí consegue os 20%. E quando começam a haver eleições, elege-se uma chapa e o pessoal vive muito em função daquele 20% e não estabelece uma política para entender o que é que aqueles 80%, o que é que é. Como é que eu vou me sintonizar com essa grande massa
Então, acho que é uma crise da esquerda brasileira, que não conseguiu sintonizar com a juventude atual. Não conseguiu. Eu anotei aqui 2 frases que eu acho que vão ao encontro daquilo que você falou, que é a disposição para o enfrentamento, o que se percebe hoje nesse movimento dos secundaristas. Eu vou citar também o do Estelita, que é um movimento nosso. 2 frases: não mexe com quem está quieto, e depois ele diz, você fecha a minha escola e eu tiro o seu sossego. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: o grande opositor hoje de Alckmin em São Paulo, a pedra no sapato dele é esse movimento secundarista, porque para a imprensa, para a mídia, ele é meio que intocável. Os acidentes de percurso, vou chamar assim, da administração, do governo, não reverberam, não desestabilizam. Aí vem essa meninada e muda tudo. Eu acredito que é muito essa perspectiva mesmo, porque assim, quando há realmente uma pauta que une, como você vê essa questão das escolas, do fechamento das escolas, que uniu não só os estudantes, mas também suas famílias, as comunidades em que eles vivem, né? Os professores. Então você vê que assim, é uma pauta que não adianta você colocar para debaixo do tapete. Não adianta a mídia não tentar cobrir. A gente tem hoje as mídias alternativas, elas são muito fortes. A gente tem as redes sociais que conseguem reverberar muito forte. Então, assim, por mais que não passe num jornal de grande vinculação nacional, a gente vai ter um vídeo desse reverberando pelo Facebook e que vai contagiar toda a população e vai se mostrar para todo o país. Isso? Eu acho que uma preocupação que eu tenho é uma certa a cultura do Facebook, na verdade, por incrível que pareça. Porque o Facebook gera bolhas de interesse que são difíceis de você furar. E eu acho que uma pauta política da maior importância, que eu espero que os jovens grupos envolvidos em política percebam, é essa, a de sair. Não é sair do Facebook, é usar bem o Facebook, criticamente, sabe? Para que ele não seja só uma bolha. Para que ele não gere bolhas de afinidade e essa coisa ganhe ruas, ganhe outras coisas, ganhe outras instâncias e se gere discussão política com os diferentes. Mais um intervalo curto, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a militância juvenil. Participam do debate Paula Xavier, militante do movimento estudantil, o jornalista Marcelo Mário de Mello e também Lula Pinto, jornalista com formação em sociologia. Sabe o que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou tentar um paralelo aí que vai ser feito por vocês, obviamente, entre esse movimento estudantil e o movimento do Ocupa Estelita. Eu queria que vocês me dissessem se são estaturas políticas comparáveis e se são. Aí é uma impressão minha, às vezes eu tenho a impressão que esses 2 movimentos são talvez o que de mais significativo, politicamente falando, aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu acho que uma semelhança grande que tem é uma presença forte dos jovens, né? Das juventudes em ambos. Eu acho que em ambos é um laboratório de formação política muito interessante. Tanto num quanto no outro, são processos de formação de uma geração. Algumas das pessoas que, pelo menos, participaram do Ocupa Estelita tiveram nessa a primeira experiência política de atuação, formação, de pensar politicamente a cidade. Eu acho que são 2 coisas fortes e eu acho que ambos também formam um contexto da coisa que eu falei no primeiro bloco, de recomposição dos nossos
próximos integrantes de movimentos sociais. Muitas dessas pessoas certamente vão estar fazendo política daqui a algum tempo, ou uma política institucional, representativa, ou então estarão integrando movimentos de articulação política de alguma forma. Então, são laboratórios, fazem parte de um contexto geral e são formados por jovens. Os dois movimentos são... E dois movimentos vitoriosos. De certa maneira, são vitoriosos. Em relação às suas pautas específicas. Assim, não sei se vitória... É porque essa é muito relativa a vitória. Né? A vitória, às vezes, ela vem num longo prazo e a gente não percebe quando vence. Se a gente conseguir sair dessa experiência, desse momento, com uma certa geração de pessoas críticas, com atuação e coragem, isso talvez seja uma vitória. Marcelo. Olha, eu também dou importância àquele movimento de ocupação da USP também. Eu também daria uma importância, que tem semelhança. Agora, eu chamo a atenção, essa explosão de movimento, desses movimentos que não estão necessariamente vinculados a um estudo e a uma orientação de um partido político, uma coisa previamente planejada, que não seria mal se fosse, entende? Mas o fato é que não ocorreu. Isso aí não ocorre só com o movimento estudantil. Por exemplo, você tem uma realidade nos grandes canteiros de obras, em Suape aqui, por exemplo, uma realidade trabalhista completamente diversa daquela rotina de um trabalhador que trabalha 4 horas numa fábrica, tem um intervalo do almoço e volta. Você tem 55 mil trabalhadores vindo de outros estados, trabalhando 12 horas por dia, em cidades dormitórios, que reivindicam, por exemplo, 7 dias trabalhando 12 horas, mas tem 7 dias para visitar as famílias. Quer dizer, uma realidade completamente diversa do cotidiano rotineiro, entende? E não há uma clareza. Então, começa a surgir... O sindicalismo não está preparado para isso. Aí, de repente, tem explosões de liderança espontânea lá, entendeu como é? Isso ocorre também, quer dizer, acho que a esquerda ficou muito na estrutura do diretório estudantil, a UBS, a UNE, e sem que esse diretório ele consiga incorporar toda aquela pulsação da juventude mesmo, a abrangência dos problemas que estão emergindo, entende? Então, isso é um desafio para a renovação dessas entidades, abrir os olhos das lideranças políticas, entendeu como é? E sintonizar com essas realidades novas. É o que os tropicalistas baianos diziam na década de 70, olhos novos para o novo. Paula, eu te interrompi. Eu acredito que os dois movimentos, eles têm a questão em comum de trazer essa tendência das ocupações, né? E a ocupação, ela tem uma questão de resistência muito grande, ela é muito simbólica no sentido de dizer, eu vou ficar aqui, eu vou resistir. Então, assim, essa questão da desobediência, de dizer que eu não vou simplesmente me acomodar com o que você está falando, eu não vou simplesmente aceitar o que você está falando, eu vou ficar aqui, eu vou ocupar e resistir. Então, traz muito essa perspectiva nos dois movimentos e também a perspectiva de falar, o que eu acredito que foi falado até inclusive aqui, de trazer muitas pautas que foram colocadas para debaixo do tapete em outras épocas. Vocês podem ver que as pautas que a gente trazia, por exemplo, no Ocupa Estelita, a questão da briga pelo direito à cidade, ela não traz só uma questão urbanística, ela não faz só alusão às questões do José Estelita. A gente fala também sobre a questão de cidades seguras para as mulheres, traz a perspectiva do feminismo. A gente faz a questão das cidades seguras para os LGBTs. A gente traz a questão do racismo, que está institucionalizado, que está presente na nossa sociedade. Então, assim, são pautas que estão ali. E a gente precisa trazer movimentos que tragam ela. Então, são movimentos que não trazem uma pauta única. São pautas interseccionais, que fazem o descontentamento da sociedade. Também no movimento estudantil? Sim, o movimento estudantil ele avançou muito sobre essa questão das pautas identitárias, de você trazer um debate sobre as mulheres na política, sobre os LGBTs na política, sobre a questão do racismo que é estrutural na nossa sociedade e a gente por tanto tempo fica jogando para debaixo do tapete e joga tanto para debaixo do tapete até hoje. E a gente traz o movimento negro também, sobre esse recorte do direito à cidade e também na questão da ocupação das escolas, como a gente pode ver, são ocupações da periferia, são ocupações das pessoas, são ocupações dos negros e negras, dos pobres, dos periféricos. Então, não é uma questão de fazer simplesmente uma pauta única. São pautas interseccionais e são pautas que estão incomodando há muito tempo e a juventude que vem encabeçando. Que era outra pergunta que eu tinha para vocês, que Paula aqui agora tocou nesse ponto em relação ao movimento dos secundaristas de São Paulo.
O fato de ser um movimento que nasce com os alunos da rede pública, e aí você está imaginando que tem ali uma comunidade periférica muito grande, se esse é um ponto que deve ser considerado também como algo especial. Eu penso que sim, porque onde bate mais as nossas diferenças estruturais, né? Todos esses problemas que Paula chamou a atenção, mencionou, elas batem de forma mais forte na população que está marginalizada, né? Que é negra, que mora na periferia, que tem dificuldade de chegar para o trabalho ou para a escola. Então, a indignação, potencialmente, é muito mais explosiva e mais interessante, mais virtuosa mesmo. Isso tem a ver com a luta dos estudantes pelos 50% de debatimento na década de 50, que a base da mobilização eram os cursos noturnos das escolas, tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas. Era aquele pessoal que trabalhava e que precisava o aumento de passagem pesava muito. Então, a grande base dessa mobilização foram os cursos noturnos e as escolas públicas. Entende? Há uma sintonia com essa coisa de classe mesmo. Né? Um outro ponto que eu queria levantar aqui, eu acho que a gente vai resolver isso com o clipe que a gente tem para mostrar, é de como esse movimento dos estudantes secundaristas em São Paulo, como ele acabou conquistando não só a atenção, merecendo a atenção, mas conquistando a simpatia de outros segmentos da sociedade. E o envolvimento de artistas, por exemplo, foi muito grande, assim, muita gente tentando dar força quando houve o acampamento nas escolas, quando houve o acampamento na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente tem um clipe que eu acho que traduz um pouco isso, assim, o interesse pelo movimento, a solidariedade de outros segmentos da sociedade. Vamos ver. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se trancar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. Bons ventos soprem para o ensino público nesse país. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. 3 minutos para vocês, 2 minutos para vocês fecharem aí o programa, trazendo uma contribuição aí em relação ao tema que foi debatido aqui hoje. Bom, primeiro agradecer o convite, né, por estar aqui. Eu acredito que, falando um pouquinho sobre o que a gente falou aqui hoje, a gente precisa sempre dar muita atenção a essa questão das mobilizações estudantis, porque elas refletem muito o que acontece no nosso cenário nacional. A juventude, ela é muito um termômetro de tudo aquilo que acontece, né, sempre no nosso país. E principalmente demonstrar que em relação a tudo isso, a juventude ela está sempre querendo seu lugar de participação, ela está sempre querendo seu lugar de fala. E isso é uma coisa que, passados os tempos ou não, a juventude ela tem sempre uma importância ímpar assim, na nossa sociedade, na nossa política. Eu acho que exatamente essas mobilizações provam que aquele preconceito de dizer que a juventude atual é cabeça oca, não sei o que, não existe. Né? Cada geração dá conta do seu recado e a geração atual tem dado conta, diferente da minha geração e de outras gerações. Entende? Então, eu fico muito satisfeito. Acho que cada vez a contribuição é mais enriquecedora. A pauta é mais ampla, as sintonias são maiores, então eu fico muito satisfeito com isso. Minha torcida é para que haja uma formação política, eu acho que já está em andamento, e que surjam aí uma geração de novos políticos, novos sujeitos políticos. O essencial é que haja o fim da ousadia na moderação. E que ousar, paralelamente ao verbo amar. Muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã.